Hoje temos o prazer de receber no podcast da Polícia Civil a professora da FGV, psicóloga e administradora de empresas, Vanessa Cepelos. Vanessa vem hoje acompanhada da caríssima Maria Morena, né, que ela está gravidinha aqui, de um amigo meu muito querido. Eu queria te dar as boas-vindas, Vanessa, e vamos falar sobre a sua especialidade, né, que é psicologia e saúde mental. Muito obrigada por sua presença aqui, Vanessa. Eu que agradeço o convite e vamos para o nosso bate-papo. Vanessa, a gente aqui no podcast da Polícia Civil, a gente foca em temas que são de interesse do público, não necessariamente só da Polícia Civil. E a gente tem um foco na prevenção. Hoje eu queria conversar com você, um bate-papo sobre saúde mental, sabe? Sobre o conceito e o que influencia na saúde mental. Porque depois do Covid, a gente viu vários casos de pessoas ou com depressão, com ansiedade. Eu queria que você conversasse com a gente sobre isso. Uhum. Bom, vamos lá, acho que o tema é super relevante, né, nos dias de hoje e cada vez mais esse assunto tem sido abordado, né, sobre diferentes perspectivas e fala-se muito sobre saúde mental e muitas vezes a gente até não reflete sobre o que significa exatamente saúde mental, né, por mais que todo mundo fale. Então acho que é interessante a gente trazer um conceito, né, só para a gente partir da mesma página, e aí eu trago justamente o conceito que é da Organização Mundial da Saúde, que é saúde mental. É um estado de bem-estar mental que permite às pessoas lidar com o estresse da vida, realizar as suas capacidades, né, aprender bem e trabalhar bem. Ou seja, não é necessariamente achar que a vida não vai ter desafios, mas é ser capaz de lidar com esses desafios, né? Ser capaz de lidar com os obstáculos e se expressar no mundo, né? Seja por meio das suas capacidades, no seu trabalho, né? Trazer a contribuição para a comunidade, enfim, realizar tarefas de maneira funcional ali na sociedade. Sim, então não é uma ausência de problemas, mas é uma habilidade de lidar com eles e ainda se manter produtiva. É mais ou menos isso que você quer dizer? Exatamente. Se manter produtiva, se manter nesse bem-estar, né? Sim. Então, isso enfim, né, vai permear ali a nossa vida, nossos relacionamentos, né, nossa vida no trabalho, enfim, diversos âmbitos a gente vai poder ali ver a influência disso, né, porque quando a gente não está bem mentalmente, né, isso acaba impactando outras esferas da nossa vida. Então, é sempre estar atento, né, e se cuidando em termos dessa saúde mental. Hoje em dia, a gente vê bastante a questão da saúde física, né? Então, pessoas se preocupando muito com esse aspecto físico, seja da aparência, né? Não que isso não seja importante, inclusive, a própria atividade física né, fundamental para você também ter saúde mental, mas muitas vezes se esquece desse aspecto. Então, a gente foca muito no corpo, como se fosse, né, só a parte da aparência e tudo mais, e não necessariamente dos nossos pensamentos, das nossas emoções, né, dos nossos sentimentos, de como que a gente elabora os nossos desafios, né, que aí diz um pouco, né, mais respeito aí a essas questões mentais. Então, acho que isso que é interessante a gente trazer, né, que é um cuidado também nessa esfera. Sim, é que assim, da mesma forma que a gente exercita o corpo, que hoje tem um culto ao corpo, parece que só o exterior é importante, né? A gente saber que o exercício é importante para a saúde mental, mas que você também tem que desenvolver isso em você, né? Uhum. Ferramentas e habilidades para você estar bem com você mesmo, né? Ter um modo de agir no mundo positivo, né? Exatamente. Acho que isso que é a questão que é relevante, né? E não necessariamente a saúde mental ela é estática ali, né? A gente tem fatores que podem minar a nossa saúde mental e fatores que contribuem positivamente, né? Então a gente está sempre localizada ali num contínuo complexo ali que, né? Que determinados momentos da vida a gente pode estar mais com a nossa saúde mental mais prejudicada e em outros momentos com a nossa saúde mental melhor, enfim, né? Então, vai mudando também de acordo com a nossa vida, né? Com o que tem acontecido, de como que a gente está lidando com isso. Então, acho que isso também é importante, né? De pontuar que é mais instável, né? Nesse sentido, que a gente vai
sendo afetado por vários fatores, né, que podem Sim. impactar positivamente ou negativamente a nossa saúde mental. E estar atento a isso também é importante para a gente poder saber como lidar melhor com esses aspectos que podem estar influenciando E às nesse vezes momento. até uma mudança positiva pode trazer um impacto negativo, né? Você tem uma mudança de casa, uma mudança de uma situação de trabalho que é positiva, né? Que você às vezes vai ser promovido, mas que também impacta, porque você estava acostumado com aquilo e vai tomar um novo rumo, né? Apesar de ser positivo, pode causar um estresse, né? Dependendo da pessoa, pode dar uma descompensada também, né? Claro, exatamente. Então, é como lidar com processos de mudança, qual é o medo que está envolvido nisso, né? Muitas vezes é sair de uma zona de conforto, lidar com o novo, lidar com o desconhecido, com o que é incerto, muitas vezes com o que está fora do nosso controle, né? Então, por mais que, como você disse, né, são situações que são positivas, né? Mas para a pessoa, e é isso que é interessante, que cada um é cada um, né? Tem ali os seus receios, tem ali as suas inseguranças, e aí é trabalhando nisso para tirar, né, proveito ali da situação que é positiva, né, nesse exemplo que você trouxe, e que a pessoa esteja bem também, esteja preparada para vivenciar isso que é positivo, né? Porque muitas vezes é isso que acontece. Para quem está de fora, aquela situação é positiva, né? Mas a pessoa não necessariamente está vivenciando isso, está aproveitando ou usufruindo da melhor forma possível por conta de algum tipo de pensamento, alguma crença que ela tem, né? Algum desafio interno ali para lidar com situações da vida, né? Como você trouxe, especificamente uma situação de trabalho, né? Uma promoção ou uma mudança, né? de situação, enfim. Então, e é olhar para isso, né? Olhar para dentro para entender como como elaborar tudo isso, né? Que muitas vezes está prejudicando, não é? A pessoa vai insegura ou enfim, né? E Depende também eu da acho situação. assim que com a mudança, com a idade avançando, né, a gente também sente umas inseguranças, né? A gente está com uma população envelhecida no Brasil, né? Então, a gente também precisa ter um olhar de saúde mental para essas pessoas, porque antigamente elas tinham uma produtividade tal, tinham uma independência até para fazer suas coisas. Os cenários vão mudando, né, com o tempo. Então, isso também pode impactar, né? Com certeza impacta, e a gente diz que para qualquer um, né? Mas assim, especialmente para o público idoso, como você trouxe, né? A questão dos relacionamentos sociais, da manutenção de vínculo, de conexão com as pessoas. Isso é muito importante, isso é fundamental para a saúde mental, né? Os vínculos que a gente vai construindo ao longo da vida. E muitas vezes esse é um público que, por vários motivos, acaba ou se isolando ou sendo isolados da sociedade, né? Ou, por exemplo, trabalhos, né, que discriminam pessoas mais velhas, né? Então, o trabalho, né, tem uma importância muito grande na nossa sociedade, no sentido de promover uma identidade, né, promover autoestima, status, muitas vezes, ou a própria possibilidade de sociabilidade. E aí a pessoa sai desse âmbito, né, que conferiu por um tempo da vida essa identidade e tudo mais. E muitas vezes ela não encontra isso em outro lugar. Sim, porque ela passou muito tempo trabalhando, né? Com aqueles amigos do trabalho, que eram colegas, mas interagia, tomava um café, almoçava junto. De repente, num processo ou de dispensa ou de aposentamento, ela fica sem essas referências, né? Exatamente. Por isso que é tão importante a gente construir mecanismos, políticas públicas para a pessoa com idade, porque ela precisa continuar socializando, né? A gente precisa acabar com essa barreira que a pessoa está velha para o trabalho, né? Porque tem algumas profissões que a idade só acumula conhecimento, né? Você fala de um professor, de um médico, você fala de pessoas que estudaram a vida toda, né? Então, que tem um conhecimento que ele pode ser usado, né? Isso em várias áreas, né? Eu estou falando de duas especificamente, mas e às vezes por uma questão, até porque os jovens profissionais às vezes não são tão financeiramente pagos, né? Tem uma recompensa financeira para a empresa, acaba dispensando uma pessoa com a desculpa de que ela está idosa, mas na verdade para contratar às vezes alguém mais jovem e mais barato, né? A gente vê isso também, né? Exato. E como você falou, essas pessoas têm muito a contribuir, né? Muita experiência, muita sabedoria, e
E o sentir-se produtivo também, né, é muito importante. Então, de repente, é isso. A pessoa sai e não encontra outros espaços para exercer as suas capacidades, exercer as suas competências, né? Sentir-se útil, produtivo. E isso acaba também minando a saúde mental desse público. E você consegue falar pra gente como é que tá a saúde mental no Brasil e no mundo, assim, depois da pandemia? Você consegue dizer pra gente? A pandemia é relativa, assim, no sentido de a pandemia revelou isso, né? Acho que muitas pessoas adoeceram na pandemia, mas ao mesmo tempo também se tornou um assunto mais falado. Então as pessoas falam mais sobre isso, né? Então é um assunto novo em que a gente ainda está aí tateando aí essa questão. Mas, por exemplo, né, no mundo, a gente pode dizer que 1 em cada 8 pessoas sofre com uma questão mental, né, de saúde mental. As mais populares, vamos dizer assim, é a ansiedade e a depressão, né? Mas tem outros, né? Enfim, então tem várias questões. Então, é um fenômeno mundial, vamos dizer assim. E, né, no Brasil também não é diferente, a gente acaba sendo afetado, até, né, tem fatores ali que vão influenciar, né? É difícil de a gente separar qual é o fator principal, né? Então a gente não tem como talvez isolar as variáveis, vamos dizer assim. Então são muitos fatores que combinados fazem parte da saúde mental, né? Então desde fatores estruturais, fatores, né, da própria biológicos comunidade, da pessoa, biológico, né? Exatamente. A pessoa já tem uma predisposição genética, exatamente, né? ou fatores familiares, ali da dinâmica da família, enfim, então tem vários fatores que em conjunto e da própria sociedade, né, do que a gente está vivendo enquanto sociedade, as mudanças que a gente está enfrentando. Então, a pandemia foi uma delas, né? Sim, mas a pandemia, você acha o quê? Que foi o confinamento das pessoas em casa? Foi, porque assim, a gente viu que houve uma explosão de casos de agressão contra mulheres, né? Porque geralmente as pessoas saíam para trabalhar, tinham pouca convivência, depois ficaram trabalhando em casa sob o mesmo teto, né? Tarefas domésticas, filhos, que também as escolas fecharam, né? Então houve assim vários agentes, né, que começaram a estressar essas famílias e houve uma explosão de violência doméstica. E a gente começou também a conversar sobre saúde mental, né? Porque muitas pessoas viveram um luto, perderam um ente querido. Exato. Então, além dessa insegurança da doença, né? Que cada podia pegar, morrer, vivenciaram o luto, ainda o trabalho em casa, remoto. Teve vários fatores, né? Que parece que deram um impulsionamento nesse tipo de agravamento da saúde mental, né? Com certeza. Como eu falei, né? Para qualquer pessoa, a questão de vínculo social é muito importante, né? E naquela época a gente não podia. Né? Então, o máximo ali eram, né, os seus familiares com quem você estava convivendo. Então, uma rede muito restrita. Muitas pessoas precisando de apoio e não tendo essa rede de apoio. Enfim, então esse isolamento, literalmente, social, né, vai comprometendo com certeza. Além disso, o excesso de telas, né, porque no final das contas você tinha que trabalhar olhando uma tela, né, ou vai conversar com alguém, você também fazia uma videochamada. Para se divertir, também, no final das contas, eram telas que a gente usava, né? Então, ficou uma vida remota, né? Exato, ficou uma vida remota e a gente sabe, né? E artificial, né? Porque as interações pessoais são importantes, né? Exato, e, por exemplo, a atividade física é importante. Então, né, de repente, a pessoa que sei lá, né, fazia um grupo, rato de academia, rato de academia, já não podia ir mais na academia, né? Tem que malhar em casa, com uma videoaula online, né? Então, assim, ou aí também já não fazia mais nada, né? Porque já não tinha o estímulo da equipe, do grupo, né? Vamos supor que a pessoa ali tivesse essa interação mais com o grupo, né? Enfim, então acho que vários fatores foram ali comprometendo essa saúde, né? E como você falou, né? O próprio trabalho remoto, né? Quando a gente está no presencial, a gente tem um cafezinho, a gente conversa, troca uma ideia, faz uma brincadeira, né? Isso tudo dá uma leveza pro dia, né? Exatamente. Assim, a polícia não parou, né? Nós trabalhamos, né? Eu me lembro de um familiar ligava para mim e falava assim: "Nossa, mas hoje a curva da Covid tá tal". Eu falei assim: "Olha, eu nem olho a curva, porque se eu olhar a gente não sai de casa, né? Porque para nós que a gente tinha obrigação de sair, eu acho que isso aconteceu também com médicos, enfermeiros, pessoal que trabalhava na saúde, né?
em hospitais, a gente não podia olhar a curva, né? Simplesmente a gente saía. Então, seja o que Deus quiser, né? Então, também houve um impacto, porque você tinha que ir, né? Não tinha, assim, um plano B, né? E para quem tinha que ir, né, não tinha outra opção, aí é o medo, né? O medo, a ameaça constante, o que está acontecendo, se eu pegar, o que vai acontecer, lidar com as perdas, né? Então, luto, enfim, né? Acho que é isso. São vários fatores ali que foram prejudicando, né, a saúde mental e tornando isso também um tema mais falado, né? Sim. E também, né? Acho que teve mais casos, com certeza, né? Então, até entre, inclusive, adolescentes, crianças, né? Então, um público que, após a pandemia, teve um salto, assim, muito grande, principalmente em termos de ansiedade. Porque criança tem que brincar, criança tem que correr, né? Enfim, então você tem que desenvolver habilidades ali na prática, né? Enfim, e muitas ficar vezes... dentro de casa toda hora passando álcool não deve ter sido fácil para eles também, Exatamente. Né? Então, acho que... E aí, muita tela, né? De novo, numa idade muito, né, precoce ali, onde o seu cérebro ainda está se desenvolvendo. Enfim, então acho que foram muitas questões que realmente a pandemia trouxe e deixou uns resquícios, vamos dizer assim, né? Que a gente ainda está. E, professora, esse controle de tela é importante, né? Porque eu vejo muitas mães e pais também que acabam entregando o celular para o filho parar, né? Tipo, está num restaurante, a criança é super ativa, acaba dando um celular para a criança. Isso tem acontecido muito, né? A terceirização do filho para as telas, né? Isso é um alerta importante para ser feito, né? Com certeza. Tem até uma dica, se eu puder dar, de um livro que chama Geração Ansiosa. E fala justamente das crianças e dos adolescentes, principalmente, e o uso de tela, né? Porque quando ele está na tela, quer dizer que ele não está em outro lugar, ele está lá. Sim. E ele poderia estar em outro lugar, né? Poderia estar brincando, poderia estar trocando com um coleguinha, né? Enfim, desenvolvendo ali as suas capacidades emocionais, de lidar com conflito, né? Enfim... De perder a bola, de tomar um gol, na verdade. Exatamente. E ali é onde ele tem um controle também total, né? Então ele vai acessar o vídeo que ele quer, na hora que ele quer. As coisas são meio imediatas, né? Então, assim, a pessoa quer tudo na hora, né? E, né, antes a gente tinha que esperar, né? Chegar o horário do desenho animado que a gente quer assistir. Exatamente. Agora não, é a hora que eu quiser, né? E ainda tinha comercial passando. Então, nesse caso, eles pulam o anúncio, pulam o comercial, né? O anúncio, enfim. Então, é tudo muito rápido e essa velocidade que não condiz com a vida real, né? Então, você volta lá, né, por exemplo, na velocidade 2, mas na vida as coisas não acontecem na velocidade 2. Né? Então, assim, ir se acostumando com um ritmo que é artificial. E aí, quando vai para a realidade, se frustra, porque as coisas não são tão rápidas, nem tudo é na velocidade 2, né? Então, você tem que, sei lá, estudar, você vai ter que sentar, demora, né? É diferente de você assistir lá um videozinho e já pegar as informações. Então, porque esperar também é educar, né? A gente acha... Exatamente, faz parte. Faz parte da educação, porque a vida não é do jeito que a gente quer, né? Às vezes as pessoas têm sorte da vida ser um pouco mais tranquila e entrar num cronograma que elas desejam, mas o real não é este, né? O real são desafios, são esperas, né? Exatamente. É um aprendizado, você tem que esperar a sua vez, né? E a gente cria também uma geração, além de ansiosa, mal educada também, né? Porque quer tudo na hora, né? Aquelas crianças que fazem birra, que querem tudo do jeito delas, né? É bem complicado, né? E a gente tá falando das crianças e dos adolescentes, acho que eu trouxe mais até por conta da pandemia, né? Que eu trouxe esse dado, assim, desse aumento. Mas a gente, assim, eu me coloco também nisso, né? Acho que os adultos também estão ali... Eu me coloquei na velocidade 2, porque, não sei você, às vezes a pessoa ela não grava um áudio para você, ela grava um podcast, né? Aí eu coloco na velocidade 2 e falo assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, como é que a pessoa gravou 5 minutos? Aí eu ponho no 2, né? Então a gente também tá nessa, a gente né? também, assim, eu vou me policiar. Agora que você falou, eu falei assim, nossa, eu tenho que me policiar, porque eu para colocar os outros na velocidade 2 é rápido. Porque eu quero também, sabe? Sim, é que a gente sou um pouco ansiosa também. A gente teve a experiência de não viver nessa época. E essa geração são os nativos digitais, eles já nasceram, né? Então, assim, já estão ali nesse ritmo. A gente ainda pode falar, não, gente, o que eu fazia quando eu não estava na rede social?
né? Qual que era o meu hobby? O que eu gostava de fazer no tempo livre, né? Na fila, o que eu fazia quando tinha uma fila, né? Pegava um livro, né? Porque hoje a gente fica no celular, né? Enfim, então, pra gente, talvez a gente tenha ainda... Como a gente teve essa outra experiência, né? A gente ainda pode tem um resgatar paradigma, pouco. né? Agora eles não têm, né? E se deixar, vai, né? Mas enfim, então esse é um fator, né? Acho que só pra gente completar o que eu estava dizendo, é um dos fatores, né? Da sociedade que a gente vive hoje, do contexto, que pode influenciar a saúde mental, né? Dentre tantos outros, né? Enfim, também posso abordar outros fatores aqui, mas eu acho que é isso, assim, por isso que tem que estar atento, né? Para isso. E o que a gente pode fazer para ter uma boa saúde mental? Dá dica aí para o pessoal que está ouvindo a gente, porque eu acho assim, é interessante, né? Porque do mesmo jeito que a gente adoece, a gente pode resgatar a nossa saúde mental, né? Você tem assim o que você acha que seria interessante que as pessoas pensassem, né? Tem algumas práticas, né, vamos dizer assim, que em conjunto, né, a gente vai melhorando, vamos dizer assim, a saúde mental. Claro que sempre, né, buscar um profissional qualificado, se tiver questões aí até mais complexas, né, em que você precisa de um apoio, né, Não precisa ter vergonha, né, porque tem muita gente que tem vergonha, isso é a mesma coisa, alguém tá com a perna quebrada, precisa ir no ortopedista, alguém está com um problema... um desconforto, né, psicológico, precisa procurar uma psicóloga, um médico especializado, né? Exatamente. Então, acho que isso é o primeiro passo, né, assim, para ter uma ajuda qualificada ali naquele processo. Individualmente, assim, fazer atividades físicas, né, a gente sabe que isso é importante, né, como eu falei, a própria conexão social, escolher com quem a gente está se relacionando. Então, isso também é outro ponto. Sim, porque tem gente que não starta coisas boas, né? Exatamente. A gente se relacionar com gente que traz coisas positivas, não é? Isso, que nos agrega, né? Sim. Que nos deixa pra cima, que vai... Fez a gente feliz, né? Exatamente. Então, a gente fala, escolher com quem a gente se relaciona, né? É bem importante. Claro, dormir bem, você ter uma boa alimentação. Então, o equilíbrio, cuidar, ter um equilíbrio, exatamente. Né? O equilíbrio, ele é fundamental. E buscar essas conexões, né? Como eu falei, que são importantes. Uma rede de apoio, né? Rede de apoio. Porque às vezes a pessoa, não tem essa rede de apoio na casa dela, mas ela tem amigos ou tem parentes, né? Que não são assim tão próximos, que podem trazer essa rede de apoio, né? Tem gente que te sustenta na hora que as coisas não estão tão bem, né? Exato. Você ter para quem ligar, com quem conversar, certeza. né? É extremamente importante. Porque ainda mais no caso dos idosos, às vezes as pessoas faleceram, né? Os filhos estão morando longe. Então, é muito importante que eles tenham uma rede de apoio próxima, né? Isso. Que eles tenham pessoas que estejam prontas para ajudá-los quando eles precisam, né? Isso é super importante. E também, acho que o autoconhecimento é fundamental para entender o que te faz bem, o que é significativo para você, o que você gosta de fazer, o que te dá prazer de fazer, né? Então, como eu falei, né? Por exemplo, a questão de ter um hobby, de você ter algum lazer, né? Porque também, vamos supor, né? Ali a gente está falando de pessoas que trabalham muito, que são muito ligadas nisso, e também isso, a gente tem ali também... Tem um momento de distração, não é? De exatamente. fazer uma coisa que seja agradável. Porque a gente faz, no dia a dia, muitas coisas por obrigação, né? Claro, faz parte da vida também. Se fosse gostoso, chamava praia, não chamava trabalho, né? Eu brinco. Com certeza. Então, a gente tem que encarar, a vida adulta é essa. Mas a gente pode colocar dentro desse trabalho... Ou dessa vida, momentos agradáveis, né? Eu também acho que a gente tem que selecionar o que a gente vê na TV, Concordo. sabe? Procurar, eu lembro que na época da pandemia, as pessoas ficavam olhando esses gráficos, as notícias, morreu não sei quanto, as pessoas ficavam muito piores, né? Então, assim, realmente selecionar o que você vai assistir, tanto de ficção como de vida real, né? Porque às vezes você assiste uns filmes extremamente violentos, né? Isso tudo faz parte de uma limpeza mental, né? Você já não tá bem, aí você vai assistir um filme que só tem guerra, horrores, né? Você fica pior, então precisa selecionar, né? Com certeza, é o que a gente tá, do que a gente tá se nutrindo, né? Sim. Como se fosse uma alimentação mesmo, né? De nutrientes, vamos dizer Sim. assim. Então, o que a gente está consumindo? Com quem que a gente está se relacionando? O que a gente está assistindo? O que a gente está lendo? Né? Como que a gente está se desenvolvendo?
Eu acho que tudo isso vai nos fortalecendo, né? E também você tendo esse autoconhecimento mesmo, né? Para ir buscar aquilo que te faz bem, ou aquilo que é significativo para você, né? Porque muitas vezes as pessoas também acabam se comparando muito com o outro, como se houvesse ali uma receita, né? De bolo para ser feliz. Mas talvez para aquela pessoa é uma coisa, para você é outra. Mas o que é próprio seu? Sim. Né? Eu acho que isso que também é fundamental, assim, é olhar para si e se compreender, se entender. Trazer sua individualidade, né? Exatamente. Eu acho que é importante, porque senão você vive quase que automatizado, né? Acorda, vai trabalhar, volta, né? Porque a gente tem uma rotina mesmo, né? Então, claro, todo mundo tem que ter rotina, mas assim, o que a gente vai fazer nessa rotina para trazer uma compensação, né, uma felicidade, né? E eu queria fechar, Vanessa, perguntando para você o que as instituições, né, podem fazer para os seus colaboradores, que está sendo muito falado isso, né, de saúde mental nas empresas, né, que vai ter uma norma, né, agora para quantificar, né, até para avaliar as empresas, se as empresas estão produzindo doentes, né, ou não, né? O que as empresas podem fazer para evitar que as pessoas adoeçam, né? Acho bem interessante trazer também à tona esse aspecto, né, mais relacionado às instituições, às organizações, ao mundo do trabalho de uma forma geral, porque uma grande parte do adoecimento mental vem da insatisfação com o trabalho, né? E não necessariamente a insatisfação, mas a gente tem aí a síndrome do burnout, né, que acaba sendo, né, a síndrome que é ligada à questão do trabalho, e muitas pessoas sofrem disso, né, e tem uma responsabilidade, sim, né, em relação à condição de trabalho dessa pessoa, né, então, em que condições que ela está realizando o seu trabalho, o quanto ela está sendo reconhecida ou não pelas tarefas que ela está fazendo, se a carga horária dela é adequada e, né, isso permite que ela tenha um lazer, permite que ela esteja com a família, permite que ela tenha uma conexão social, enfim, né, a sobrecarga de trabalho. Que tipo de metas eu estou estabelecendo? Isso, porque metas surreais, né? Exato, metas inalcançáveis. Exatamente. Ou às vezes também a diferenciação de tratamento de um para outro funcionário, isso também traz muito adoecimento, né? Com certeza. Tipo, você vê que um é sobrecarregado e o outro não, né? Então, assim, tudo isso vai trazendo uma tensão, né, no mundo do trabalho, né? Isso, e gera esse adoecimento, né? E falta de autonomia, né? Então, isso também é um fator que influencia ali na saúde mental e né, especificamente do trabalhador. Enfim, então, em termos de trabalho, esses fatores, eles podem influenciar negativamente nesse caso, né? Então, o que as instituições, organizações podem fazer? Acho que tem um rol de práticas organizacionais que são possíveis ali de serem implementadas, né? Vamos dizer assim. Então, acho que o primeiro ponto é fazer parte da cultura organizacional. Ou seja, isso de fato pertencer à cultura daquela instituição, né? Ganhar uma relevância. Então, entender como está a saúde dos meus colaboradores aqui, do que eles estão sofrendo, né? A gente tem, né, em gestão de pessoas, né, que também é a minha área, pesquisa de clima organizacional, né? Sim, que muita gente mente, né, nessas pesquisas, né? Então, também tem que construir uma boa ferramenta. Sim, elas têm medo de serem, tipo, eu reclamo, depois eu sou despedido. Existe isso, né? Exatamente. Ser anônima, né? Então, a gente vai dando ali alguma... Se é identificável, né? Porque eu já vi... já preenchi, inclusive, pesquisa de clima organizacional, que você coloca seu nome na pesquisa. Aí você vai ficar acuada. Aí você fala assim, não, tudo bem, fala que ninguém vai saber, mas por que eu tenho que colocar meu nome se ninguém vai saber, não é? Exatamente, então tem que deixar... é um jeito de monitorar também, né? A gente se sente monitorado, mesmo que não seja isso que está acontecendo, a impressão que dá quando você se identifica é que você está sendo monitorado, né? Então, são pesquisas de clima organizacional realmente... como é que eu posso dizer? Que não seja rastreável, né? Exato, e que o objetivo seja atendido, né? Assim, você quer entender como tá para poder colocar mudanças, né? Para poder, de fato, fazer mudanças para melhorar. Ou não para justificar atitudes tomadas, né? Então, assim, a questão da cultura, de fazer parte da cultura e construindo uma cultura em que o bem-estar psicológico dos trabalhadores
é algo relevante de fato, né? Então, assim... Até para a produtividade, né? Não é só para o Exato. bem-estar dele, para a empresa também é importante, né? Sim. Funcionários felizes produzem coisas melhores e até têm boas ideias, né? Exatamente, porque aquele que está doente, ele vai se afastar, né? Ou ele vai estar, a gente fala o presenteísmo, que é estar presente no trabalho, mas não está produzindo. Sim. Né? Tá lá, mas não tá, né? Tá... Sim, existe uma queda de produtividade quando a pessoa ou está deprimida ou não está se sentindo bem naquele ambiente, né? Então, justamente por isso também, né? Então, tem e a às vezes questão essas pessoas são até demitidas, né? Porque o pessoal fala, ele é preguiçoso, ele não está vestindo a camisa da empresa, e na verdade ele está doente, né? Exatamente. Então, assim, acho que isso é o fundamental, né? Assim, é fazer parte um pouco ali da cultura, promover esse bem-estar. E aí, por exemplo, né? Pode trazer isso como práticas até, né? Mais no cotidiano, né? Então, assim, eventos sobre isso, né? Então, uma roda de conversa, né? Vamos supor. Ou materiais de comunicação interna falando sobre saúde mental, incentivando que as pessoas façam né, atividade física, ou que elas se cuidem, enfim. Aí depende da mensagem que você quer passar, eventos, né? Então, treinamento dos próprios, por exemplo, gestores, para se sensibilizarem sobre esse tema, porque são eles que vão lidar com a sua equipe, né? Então, são eles que vão ali... tratar de formas diferentes ou não o seu funcionário, então o quanto isso pode de fato impactar, então o treinamento e conscientização sobre o assunto dessas lideranças, por exemplo, também é fundamental. Eventos de socialização, né, como a gente falou. Tipo salas de descompressão, que eu brinco. Também, que teria que ter exato. porque às vezes o cafezinho, ele pode ser uma coisa boa, né? Se você tem jogos, né? Não é o expediente todo, mas você tem um momento de descompressão ali, né? Isso. E ali pode gerar outras ideias, inclusive, né? Às vezes você tá justamente quando você dá uma relaxada, você acaba sendo criativo, né? Tendo alguma ideia diferente. Enfim, então são nesses momentos também, né? Não significa que a pessoa que tá ali não tá também fazendo, né? Não tá produzindo, não tá fazendo nada. Não, ela tá descansando, tá se recarregando mentalmente e eventualmente até tá produzindo indiretamente alguma coisa, né? Exato. Então, com certeza, respeitar a folga, respeitar os horários de trabalho, né? Enfim, então, tudo isso em conjunto, né? Como a gente está dizendo, né? São várias práticas que, né, colocadas ali no dia a dia, isso pode sim, contribuir, né? Vamos dizer assim, para a saúde mental dos colaboradores. Vanessa, eu gostaria demais de agradecer você. Você veio aqui gravidinha, né? Cheia de atividades, uma professora tão famosa, apesar da sua pouca idade. Você é uma pessoa que tem um currículo maravilhoso. Eu sei que você é uma pessoa extremamente estudiosa, estuda aqui fora do país. Queria agradecer demais você ter vindo aqui. Um beijo na Maria Morena, que eu tô louca para pegar ela no colo. E queria que você falasse as suas palavras finais para a gente encerrar o nosso podcast. Obrigada, eu que agradeço, adorei nosso bate-papo. E é isso, acho que a mensagem é essa, né? Pra gente se cuidar, olhar pra gente, olhar mais pra dentro de nós, dos nossos sentimentos, emoções e poder valorizar isso, né? E que isso vai com certeza ter um retorno positivo aí pra nossa vida. Vanessa, muito obrigada. Obrigada por participar aqui com a gente. Obrigada.